Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que a graça e a paz de Jesus estejam com cada um dos amigos. Que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes sabedoria e entendimento. Que todos tenham um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos estudar a lição. E hoje, sábado 21 de setembro, inicia-se uma nova lição, que é a lição de número 13, que ela tem como título O Senhor Ressuscitado. Que é esta lição aqui, meus amigos. A lição 13, O Senhor Ressuscitado. E a lição de hoje, ela está baseada no livro de Marcos, no capítulo 16. E aqui mostra o ponto mais alto, né, da vida do cristão, porque fala da ressurreição de Jesus, onde ali ele venceu a morte, nos dando a condição também de nós podermos ser ressuscitados na sua segunda vinda, mostrando que ele tem poder para isto. E ali ele venceu também a Satanás, porque ele nos salvou realmente do pecado e da morte eterna. E uma grande coisa que nós vemos aqui nessa lição, porque ela está baseada ali no livro de Marcos 16, que a importância, o impacto, né, da ressurreição que esse evento causa, né, na vida do cristão. Porque aqui, já no início do capítulo 16, mostra, né, que umas mulheres foram realmente ao sepulcro de Jesus e não encontraram a Jesus, mas encontraram um anjo que falava com elas. Veja que coisa interessantíssima, né? Porque no início os discípulos estavam assim assustados, né, vendo de longe o sofrimento de Cristo na cruz, e as mulheres tiveram realmente coragem realmente de ir naquela manhã de domingo até o sepulcro para realmente preparar o corpo de Jesus naquele momento. Foram com especiarias, tudo isso, e chegando lá não encontraram realmente Jesus. E quando Jesus morreu, os discípulos assim, ficaram assim, profundamente assustados, né? E eles ficaram bastante decepcionados após a crucifixão de Jesus, porque eles ficaram assim sem rumo, né? Porque Jesus, para eles, Jesus tinha sumido, tal, e eles não tinham mais aquela esperança que eles estavam antes, né? Eles estavam assim abatidos na fé, falar bem a verdade. E com a sua morte do seu mestre, as coisas estavam tomando um outro rumo que eles não imaginavam. E esse evento da morte de Jesus, ele foi devastador para os seguidores de Cristo. Embora eles tinham conhecimento, né, das profecias bíblicas, que Cristo realmente ele iria morrer, que ele iria ressuscitar, mas eles realmente, nesse momento, eles esqueceram, né? Ou talvez os fatos que ocorreram ali assustaram muito a eles, e Jesus já tinha avisado sobre as provações que eles enfrentariam, né? As ideias preconceituosas dos discípulos sobre o Messias impediam o entendimento deles de compreender o pleno significado das palavras de Jesus, que era a ressurreição. E com isso eles estavam assim despreparados para serem impactados, né, pela palavra do Senhor. E após a crucifixão, foi um início assim, de uma semana triste para os discípulos e muito sombrio, né, naquele momento, pois não apenas eles discutiam, né, entre si após a morte de Jesus, mas eles estavam um problema maior.
a angústia e assustados, aflitos, eles temiam por suas vidas, né? Que fala lá em João 20:19. Os discípulos oprimidos pela dor, assim, tomados de medo, que a sorte de Jesus recaísse sobre eles, né? Que eles fossem mortos, os discípulos permaneceram trancados em uma casa em Jerusalém. Porém, de forma corajosa e destemida, relata João que algumas mulheres resolveram sair e ir até o sepulcro no primeiro dia da semana, um domingo de madrugada, para preparar com especiarias, né, e perfumes o corpo de Jesus. E uma das mulheres, chamada Maria Madalena, foi a primeira a aproximar-se ali do sepulcro, do local, e ela percebeu algo estranho. A pedra, que era bastante pesada, que fechava o sepulcro, que lacrava aquele sepulcro, ela estava removida. Os soldados romanos que aguardavam e protegiam o sepulcro de Jesus, naquele momento, Pôncio Pilatos havia exigido deles que eles mantivessem 24 horas ali, né? Guardando o sepulcro de Jesus. E quando essas mulheres chegaram, esses soldados haviam sumidos, né? E não encontraram o corpo de Jesus. A Maria Madalena não encontrou. E o sepulcro estava vazio. E logo Maria Madalena pensou que alguém tivesse levado o corpo de Jesus, o seu Senhor, e correu para avisar os demais discípulos, mencionando que eles não sabiam onde puseram o corpo. E Pedro e outro discípulo resolveram voltar até o sepulcro. Eles entraram e, abaixando-se, ele viu assim os lençóis e o lenço de Cristo que estava sobre, porque foi colocado um lenço sobre a cabeça de Jesus, e naquele momento que Pedro chegou, o lenço estava dobrado no outro lugar ali, que não estava ali em cima do sepulcro ali. E entrando já dentro do sepulcro, no túmulo, eles viram assim, um jovem assentado à direita, vestido de branco. E o autor da lição da escola sabatina, ele colocou no verso para memorizar, para a nossa reflexão, justamente a narrativa de Marcos, no capítulo 16, versículo 6, que nos diz: Ele, porém, lhes disse: não tenham medo, vocês procuram Jesus, o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Está lá em Marcos 16:6. E esse recado aqui foi justamente do anjo para eles. O jovem que aparece e diz essas palavras era um anjo do Senhor, que momentos antes ele havia removido a pedra do sepulcro, que até os guardas fugiram e tremeram, e a aparência desse anjo era assim como um relâmpago, né? Com vestes assim brancas, que estava assentado na pedra. E os guardas sumiram dali, porque houve realmente um momento assim sobrenatural que ocorreu ali. E nesta semana nós estudaremos mais completamente sobre este assunto, que está lá aqui no capítulo 16 de Marcos, bem detalhados, onde nós aprofundaremos assim vários pontos importantes sobre o que aconteceu após a morte de Jesus, né? A chegada dessas mulheres, o que ocorreu ali com elas, né? O momento que ocorreu a ressurreição de Jesus, porque essas mulheres foram ao túmulo naquela manhã, o que elas foram fazer lá e o que ocorreu com elas. E apesar da falsa teologia que a ressurreição de Jesus ocorreu no domingo
e por isso que eles devem observar ou guardar o domingo, não é bíblico, porque nós podemos ficar felizes realmente com a ressurreição de Jesus que ocorreu no domingo e refletirmos nessa importância desse ato por parte que Jesus fez por nós, mas o mais importante é que ficamos felizes porque ali ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ali na cruz do Calvário. E nós falaremos detalhadamente sobre esse assunto durante essa semana, que é um assunto maravilhoso. E para finalizar assim o estudo nessa semana, nós examinaremos o restante do capítulo 16 de Marcos e a importância de todos nós proclamarmos o Evangelho ao mundo, falar dessas boas novas de Cristo para o mundo, né? E os temas dessa semana incluem assim, uma discussão sobre a experiência, né, dos discípulos em crer em Jesus Cristo como o Senhor ressuscitado. E vamos ver como eles reagiram após a morte de Jesus na sua ressurreição. E os estudos são divididos assim em duas partes. Primeiramente, a primeira parte fala sobre a importância e o impacto da crença nossa como cristão na ressurreição de Cristo. E o segundo ponto é que nós falaremos sobre a ordem de Jesus a todos nós, porque ele deu para os discípulos na época, mas é para todos nós hoje, onde ele diz lá, vão por todo mundo pregar o Evangelho. E Jesus fez aquela grande comissão, onde ele separou os discípulos 2 a 2, e nós temos que ver e estudar nessa semana a importância para nós hoje. Estudaremos outros pontos importantes, como lá no Novo Testamento, qual é o memorial da ressurreição de Jesus. Nós saberemos em estudos nessa semana, que está lá em Colossenses capítulo 2, versículo 10 a 12, para nós sabermos qual é o memorial da ressurreição de Jesus. Um outro ponto importante é sobre a história da ressurreição. Ela é mencionada nos 4 evangelhos de uma perspectiva diferente, mas como um entendimento iguais, né? Mas todos nós possuímos, né, elementos centrais que nós poderemos observar nessas passagens. E quais são esses elementos importantes para nós verificarmos nesses 4 evangelhos? Nós saberemos em estudos na semana, que está lá em 1 Coríntios 15, versículo de 1 a 8, Marcos 16, 7, Mateus 28, versículos 7 e 10 e João capítulo 21. Também verificaremos que muitas mulheres foram até o pé da cruz de Cristo e esperaram até que as horas do sábado passassem para que elas realmente fossem fazer os trabalhos que elas queriam fazer. Mas o que aconteceu com essas mulheres? Como elas reagiram diante do que apareceu lá no sepulcro? Saberemos ali em Marcos, capítulo 16, versículo de 1 a 8. E também o que ocorreu após a ressurreição de Cristo e quais foram as primeiras pessoas a verem Jesus ressuscitado e conversaram com ele. Quem são essas pessoas? Qual é a quantidade? Está lá em Marcos capítulo 16, versículo 9 a 20. E também vamos estudar o que significa para nós hoje as palavras de Cristo aos discípulos após a ressurreição. Vão por todo mundo. Qual é o significado principal disto? E por quê? Nós saberemos, está lá em Marcos capítulo 16, versículos 14 até 20. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque o próprio Jesus falou que ninguém vai ao Pai senão por Ele, Jesus. Ou seja, a salvação só vem através dele, Jesus, e não há outro meio. E quando uma pessoa aceita Jesus como Salvador e Senhor, ela passa a ser uma pessoa sábia de entendimento. Quando a sinceridade encontra no seu coração,
a pessoa passa a ter entendimento, manusear melhor as escrituras, passa realmente observar detalhes como esta ressurreição de Jesus, como ocorreu, e isso que vem a fortalecer a fé. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na segunda vinda de Jesus, que se aproxima, Jesus vai levar para as mansões celestiais você, a sua família, seus amigos e todos nós lá para as mansões celestiais. Um lugar onde não haverá mais dores, mais morte, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você terá a oportunidade de obter o nosso Salvador face a face, lá no céu. Já imaginou isto? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.